Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para o louvar, para adorar o nome de Jesus. Quero também agradecer ao pastor Zilmar, que de algum lugar está nos assistindo. Agradeço ao pastor Valdir, nosso amigo, que tem nos abraçado desde quando nós chegamos. Meus amados irmãos, nós queremos agradecer a todos aqueles que estão aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem já achou, diga amém. Então, leamos a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós queremos dar um tema à mensagem de hoje. E o tema que nós queremos passar para os irmãos é o seguinte: 4 experiências que não podem faltar no culto. 4 experiências que não podem faltar no culto. Quem aqui nesta noite gostaria de viver experiências sobrenaturais de Deus? Levante a sua mão e dê glória a Deus e aleluia. Isaías, mais ou menos no ano 740 a.C., ele foi a um culto no templo de Jerusalém. Ele foi a um culto cultuar a Deus. Ele foi a um culto buscar a Deus. E ali ele teve 4 experiências, as quais você pode tê-las nesta noite. 4 experiências que não podem faltar no culto. Se não houver essas experiências, o culto não vale a pena. Vou repetir para os senhores e para as senhoras: se não houver essas 4 experiências no culto, o culto não vale a pena. Mas a mensagem de Deus para você é esta: hoje o culto não será um culto comum, será um culto de experiências com Deus e com a sua palavra. Só quem crê, mais uma vez, levante a sua mão e dá glória a Deus e aleluia. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, a primeira experiência que não pode faltar no culto, de maneira alguma, é a experiência
da presença de Deus. A experiência da presença de Deus não pode faltar no culto. Perceba, veja que Isaías foi a um culto em Jerusalém. E quando ele entrou no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no trono. Em um trono alto e sublime, ele viu o Senhor. O que isso quer dizer? Deus estava no templo. Ele viu o Senhor. Deus estava no templo. E eu começo a aplicar aqui esta mensagem. Ele viu Deus no trono. Não importa como você chegou aqui, não importa como você entrou aqui, o que importa é que Deus está no trono. Ele continua reinando, Ele é Deus, Ele é Senhor, independente da sua situação. Deus está no trono e está reinando nesta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. A presença de Deus no culto não pode faltar, amados irmãos. Um culto sem a presença de Deus é como uma padaria sem pão. Um culto sem a presença de Deus é como uma lâmpada sem eletricidade. Um culto sem a presença de Deus é como um sermão sem unção. Não pode faltar a presença de Deus no culto. E eu tenho certeza que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, porque Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui, porque tem mais de 2, tem mais de 3. Só quem crê aí, adore, exalte o nome do Senhor Jesus nesta noite, porque Deus está no templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Isaías não viu a Deus por um acaso. Ele não viu a Deus por um acaso, ele foi ao culto para buscar a Deus, para adorar a Deus. Ele foi interceder pelo povo, ele não foi por um acaso. Agora imagine só, uma pessoa que vem ao culto, a um culto como este, e fica o tempo todo distraído com o celular, navegando nas redes sociais. Ele vai sentir a presença de Deus? Coisa nenhuma, mas se ele se concentrar, se ele se ligar, ele vai sentir a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva se concentrou lá no cenáculo, se concentrou, buscou, e o Pentecoste veio e Deus se manifestou. Porque aonde há concentração, aonde há uma busca fervorosa, ali Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu percebo, meus amados irmãos, nessa passagem que lemos, que Uzias tinha morrido, e quando Isaías entrou no templo, ele começou a ver o trono de Deus, a presença de Deus. Aí ele falou assim para ele mesmo, Uzias morreu, mas Deus está vivo. Uzias morreu, mas Deus está vivo. E eu quero nessa noite dizer em alto e bom som, alguém pode ter morrido, o teu parente, a tua mãe, o teu pai, o teu tio, mas Deus está vivo. Deus continua reinando e está aqui para te entregar a vitória. Só quem veio buscar a vitória aí, comece a adorar o nome do Senhor Jesus, porque hoje é dia de vitória, porque Deus está no templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembrei agora, meus amados irmãos, de um certo empresário, que ele teve um sonho. Esse empresário, ele teve um sonho e viu Jesus de braços abertos e com os cravos nas mãos. Como ele tinha muito dinheiro, ele andou por muitas catedrais procurando o Jesus do sonho, porém não encontrou o Jesus do sonho. Ele ficou frustrado, ficou decepcionado e não queria mais saber de religião, não queria mais saber do cristianismo. Um dia, um amigo seu chegou, amigo, vamos a um culto hoje, assistir um culto, participar de um culto. Ele falou, não, rapaz, eu não creio mais em religião, não. Eu estou decepcionado com as religiões. Não, vamos, você vai ver que o culto vai ser diferente. Ele falou, como você é meu amigo, eu vou aceitar. E ambos foram ao culto. Quando lá chegaram, aquele homem que nem era cristão, ele teve uma visão, ele viu o mesmo Jesus do sonho, com os braços abertos e os cravos nas mãos. Ele começou a gritar, o Jesus do sonho está aqui, o Jesus do sonho está aqui, o Jesus do sonho está aqui. E eu pergunto nesta noite, quem crê que Jesus está aqui?
Quem crê que Jesus está aqui? O Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui. O Jesus que curou o cego Bartimeu está aqui. O Jesus que deu vista ao cego Bartimeu está aqui. O Jesus que morreu e ressuscitou está aqui. O Jesus que vai voltar para buscar a igreja está aqui. Por isso adore o nome do Senhor Jesus, porque Jesus está aqui. E agora, meus amados irmãos, Isaías, ele foi ao templo e voltou curado. Por quê? Porque ele entrou em luto, ele entrou quebrado, ele entrou frustrado. Meu primo morreu, o rei Uzias morreu, ele foi ao templo triste, mas quando ele saiu do templo, ele voltou curado. Por quê? Porque ele viu Deus no templo, e quando você sente a glória de Deus no templo, você volta curado, abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem crê que Deus está no templo aí, exalte o nome do Senhor Jesus. Mas existe ainda, meus amados irmãos, uma outra experiência que você pode viver no culto. Qual é a outra experiência? A experiência do louvor a Deus. A primeira experiência é a experiência da presença de Deus, e a segunda experiência é a experiência do louvor a Deus. Isaías também viu serafins louvando a Deus, serafins que estavam ao redor do templo, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. Ele viu os serafins adorando a Deus. Sabe, meu amado irmão, existe uma diferença entre cantar e louvar. Existe uma diferença entre cantar e louvar. Cantar é bocejar palavras. Agora louvar, sabe o que é louvar? É permitir que a letra e a melodia nos mova a alma. Existe uma diferença. E se você veio louvar, comece a louvar, porque Deus está no templo. Isaías viu serafins louvando a Deus, e ele aprendeu algumas lições naquela oportunidade. Ele aprendeu algumas lições no culto. Quais foram as lições que ele aprendeu? A primeira lição que ele aprendeu é que o verdadeiro louvor não é apenas de lábios, mas com a vida. Vou repetir: o verdadeiro louvor não é apenas de lábios, mas com a vida. Os anjos louvavam a Deus também com a vida, porque eles são santos na presença de Deus. Você não louva apenas dizendo glória a Deus e aleluia, mas com a sua vida você louva a Deus. A outra lição que nós aprendemos com o louvor dos serafins é que o louvor a Deus deve ser com reverência. Perceba, veja, que as asas cobrindo os rostos dos serafins e também as asas cobrindo os pés, fala de reverência na presença de Deus. Segundo os teólogos, meus amados irmãos, os anjos, eles não ousam nem sequer olhar para Deus. Sabe por quê? Porque eles temem diante do Altíssimo. E eu pergunto para você nesta noite, como é que você está diante do Altíssimo? Não importa se é um culto de sábado, se é um culto de poucas pessoas, não importa. O que importa é que Deus está no templo e Ele merece o nosso melhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra lição que nós aprendemos com os louvores dos serafins é que os serafins não param de louvar. De dia e de noite eles cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Eles não se cansam, e você vai perder para os anjos nessa noite, vai começar a dar glória a Deus e aleluia aí.
Você vai perder para os serafins, vai começar a dizer glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Eu quero conclamar a esta igreja, como estamos aqui, começa a dizer santo é o Senhor, diga santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Comece a dizer, e enquanto você diz santo é o Senhor Jesus, Ele te cura aí, Ele te renova aí, Ele te fortalece aí. Receba nessa noite o renovo de Deus, porque Ele recebe o teu louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os serafins também eles louvavam a Deus naquele culto com ânimo, com entusiasmo. A Bíblia diz que o louvor era tão forte, era tão tremendo, que o templo tremeu, Eles louvavam a Deus com entusiasmo. Oh, não sei como você está aí, se você chegou triste, arrasado, decepcionado, mas te anima, te entusiasma, comece a louvar, porque o teu louvor vai subir e a glória vai descer sobre a tua vida. Hoje é culto de louvor, hoje é culto de gratidão, então agradeça a Deus para receber a sua bênção através do louvor a Deus nesta noite. Eles louvavam a Deus com entusiasmo. Mas uma outra lição que aprendemos com os anjos, com os serafins, é que eles louvavam a Deus. Sabe como, meus amados irmãos? Eles não pediam nada. Não pediu nada, pastor. Não pediu nada, só dizia o santo, santo, santo. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós viemos para um culto como este, pedir, me dá casa, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá emprego, Senhor, me dá condições financeiras, tudo isso é bom, você pode continuar pedindo, mas experimente só agradecer, experimente só louvar, e algo vai acontecer de diferente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Começa a dizer, glória a Deus, aleluia, não peça nada, só agradeça, e o milagre vai acontecer nessa noite. Eu me lembrei também agora, meus amados irmãos, que havia um certo culto, era um culto festivo, era um culto de aniversário de igreja, e naquele culto havia muitos pregadores famosos, muitos cantores renomados, mas não estava havendo o manifestar de Deus naquele culto. De repente o pastor que estava dirigindo aquele culto foi puxado pelo paletó, era um garotinho só de calção, sem camisa. Pastor, eu quero louvar a Deus. Pastor, quero louvar a Deus. Puxou o paletó do pastor. O pastor olhou para ele assim, meu filho, vai na tua casa, calça um par de sapato, veste uma camisa e vem. Você não pode louvar a Deus desse jeito. É um culto festivo, tem muitos convidados, autoridades aqui convidados. Você não pode escandalizar o momento do culto. Demorou um minuto novamente, aquele garotinho só de calção puxou o paletó do pastor. Pastor, quero cantar o hino, quero louvar a Jesus, pastor. Aí o pastor, meu filho, não me perturbe, você não pode cantar assim, vai na tua casa, veste uma camisa, calça um par de sapato e vem para você louvar. Eu vou lhe dar uma oportunidade para você louvar a Deus. E não demorou mais um minuto, novamente aquele garotinho puxou o paletó do pastor. Pastor, eu quero louvar a Deus, eu quero louvar a Jesus. E o pastor já estava atribulado com o garoto e disse, garoto, você não pode cantar desse jeito, você tem que ir na sua casa, vestir pelo menos uma camisa. E ele falou, pastor, eu não tenho camisa, pastor. Pastor, eu não tenho um par de sapato, pastor. Papai já morreu, pastor. A mamãe está lá em casa doente, mas mesmo assim, pastor, eu quero louvar a Jesus. Mesmo assim, eu quero louvar a Jesus. Aquilo cortou o coração do pastor. E o pastor falou, então canta. Canta, menino, canta. Louva o teu Deus. Ele começou a cantar. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim.
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele começou a cantar e Jesus começou a salvar, começou a curar, começou a batizar, porque é dos lábios da criança que sai o perfeito louvor. Quem quer louvar a Deus com uma criança aí? Quem quer? Quem quer? Adore a Deus nessa noite, porque Deus merece o teu louvor. Aprenda com os anjos, aleluia. Aprenda com os serafins. O culto, pastor, é experimental. O culto não é oba-oba, senhores e senhoras. O culto é experimental. Você experimenta a presença de Deus e também experimenta o louvor, o louvor, o louvor, o louvor. Experimente nessa noite o louvor e você vai ver Deus fazendo um milagre. Quem quer louvar? 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 Oh, Deus merece o nosso louvor. Mas existe uma outra experiência, meus amados irmãos, no culto. Primeira experiência, a experiência da presença de Deus. Segunda experiência, a experiência do louvor. E a outra experiência, a experiência do arrependimento. A experiência do arrependimento. Percebam, vejam, que Isaías, ele viveu essa experiência. Depois de experimentar a presença de Deus, depois de experimentar o louvor, agora ele fala assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, estou perdido, eu vi Deus, eu vi o Senhor, eu vou morrer porque eu vi Deus. Ele estava agora arrependido, porque tinha visto a face de Deus, e agora se arrependeu dos seus pecados. O que é arrependimento verdadeiro, meu amado irmão? Arrependimento verdadeiro, sabe o que é? É você reconhecer que você não é digno de merecer as bênçãos de Deus. Ninguém está aqui por mérito. Eu não estou aqui por mérito. Você não está aqui por mérito. Você está aqui, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Dá para dar glória a Deus aí? Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Por isso devemos nos arrepender todo dia, toda hora. Eu aprendi desde cedo, olha só, eu aprendi desde cedo que um sinal forte de alguém avivado não é pular, não é sapatear. O sinal de alguém avivado, sabe qual é? É alguém que se arrependeu dos seus pecados. Porque muitos pulam, muitos sapateiam, mas não deixaram ainda o pecado. Uma outra coisa que eu aprendi também desde cedo é que chorar não é sinal de arrependimento. Sabe qual é o sinal de arrependimento? É quando você muda de vida. Muda de vida. Este sim é um sinal autêntico, genuíno de alguém que está arrependido. Devemos, senhores e senhoras, nos arrepender como Isaías. Isaías se arrependeu, ele confessou o pecado e deixou o pecado. Ele se arrependeu dizendo: ai de mim que vou perecendo. Mas não foi em vão ele se arrepender. Não foi em vão. A Bíblia diz que um serafim tirou do altar uma brasa viva, veio voando, tocou nos lábios de Isaías, tirou o pecado dele e disse: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade removida. Naquele momento ele sentiu perdão, ele sentiu a purificação e Deus lhe levantou como um profeta. Dá para entender aí? Dá para dar glória a Deus? Porque ele foi perdoado e Deus lhe levantou como um profeta. Ele saiu transformado. Ele sentiu ali o perdão de Deus para a sua vida. Ninguém entra no templo sem se arrepender. Porque se você entrar num lugar como este, eu, você, nós, e não nos arrependermos, vamos sair do mesmo jeito. Vamos sair do mesmo jeitinho, mas se você se arrepender de alguma falha que você cometeu, você vai sair daqui transformado, abençoado, vivificado, ou quem sabe um profeta para profetizar as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês lembram do fariseu e do publicano? O fariseu entrou no templo: graças a ti dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu faço o meu jejum, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo. Ele entrou se exaltando, ele entrou achando que era o rei da cocada preta, achando que era o bambambam. Ele entrou se exaltando,
mas o publicano entrou batendo no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu pergunto aos senhores e às senhoras: quem saiu do templo justificado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Foi o que se humilhou. Ninguém entra aqui dizendo: eu sei cantar, eu sei pregar, que vai sair daqui do jeitinho que entrou. Mas se você entrar aqui dizendo: Deus tem compaixão de mim, Deus tem misericórdia de mim, você vai sair daqui abençoado e cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe nessa noite a palavra para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só quem crê nesta palavra aí, levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Experiências que você pode ter no culto da presença de Deus, do louvor a Deus e do arrependimento. E para finalizar, meus amados irmãos, a última experiência que você tem que ter no culto, além da presença de Deus, além do louvor a Deus, além do arrependimento, qual é a última experiência? Sabe qual é? A experiência do amor pelos perdidos. Do amor pelos perdidos. Isaías viveu essas 4 experiências, amada igreja. Ele viveu essas 4 experiências. Quando foi que ele viveu a experiência do amor pelos perdidos? Quando Deus fez a seguinte pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei? Naquele momento, o amor de Deus tomou conta do coração de Isaías. E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá para dar glória a Deus aí? Aleluia. O amor de Deus entrou no coração daquele profeta e ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele ficou cheio do amor de Deus. Vou dizer uma coisa para você, com muita propriedade, com muita convicção: quando Deus nos visita em um culto como este, ou em um outro culto qualquer, não é para você ficar dizendo assim: que culto gostoso, que culto maravilhoso, não quero mais sair daqui. Não é para isso. É para você sair daqui dizendo: hoje eu vou ganhar alma, hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou fazer alguma coisa para Deus, porque eu fui cheio do amor de Deus. Você está entendendo aí? Diga para o seu irmão: eu estou entendendo. Diga: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Diga: eu estou entendendo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como está o nosso amor pelos perdidos? Eu pergunto para esta amada igreja: como está o nosso amor pelos perdidos? Estamos tão preocupados com os nossos problemas que não convidamos mais alguém para os cultos do nosso templo. Não é verdade? Estamos tão preocupados com os nossos problemas, com o nosso emprego, com os nossos estudos, que não nos preocupamos de convidar. Vamos, amigo, para o culto, ouvir a palavra de Deus. Deus irá falar conosco poderosamente, de maneira gloriosa. Falta o amor de Deus. Escute, como estamos com relação ao amor de Deus pelos perdidos? Na hora do apelo, estamos orando pelos perdidos? Eu sou de um tempo, pastor Valdir, que era na hora do apelo, a gente fechava os olhos para pedir: Deus, salva pecadores, salva pecadores, salva pecadores. Mas algumas vezes fico conversando, alguns torcendo contra o pregador. Isso não é de Deus. Se você tem amor pelos perdidos, você fecha os olhos e começa: Deus, salva nessa noite, opera nessa noite, porque a obra é tua e a glória é para ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como está o nosso amor pelos perdidos? Existem pessoas que estão precisando mais do que você. Às vezes você está em um culto como este, mas do teu lado aí, alguém está passando uma luta mais terrível do que você. Que tal você de vez em quando, olhar para ela e dizer: abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Eu não sei qual é a luta dele, qual é a luta dela, mas abençoa, dá vitória, e que ele possa dar o seu testemunho no próximo culto, para a tua glória e para o teu louvor. Faça isso, porque isso é prova do amor de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus nunca levantou alguém, vou concluir, Deus nunca levantou alguém para um trabalho individual.
para um projeto individual, para você achar que é o tal. Quando Deus levanta alguém, é porque Ele quer que você abençoe outros. Lembram de Abraão? Deus levantou para ser pai de uma nação. Lembram de Moisés? Deus levantou para ele ser líder de Israel. Lembram de Isaías? Deus o levantou para ele ser profeta de uma nação. Lembram de Jesus? Deus o levantou para ele ser o salvador do mundo. E eu vou profetizar aqui, de olhos abertos. Deus vai te levantar para você abençoar outras pessoas. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Diga para ele: Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Deus vai te usar para abençoar outras pessoas, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Quem ama de verdade não espera o perdido vir até ele, mas vai atrás do perdido. E agora eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte para os senhores e para as senhoras: que Isaías nunca mais foi o mesmo depois dessas 4 experiências. Olhe para mim, por favor, se você pode. Depois que o profeta viveu essas 4 experiências, ele nunca mais foi o mesmo. A experiência da presença de Deus, a experiência do louvor a Deus, a experiência do arrependimento e a experiência do amor pelos perdidos. John Wesley também viveu essas 4 experiências. Quando lia a carta de Romanos, sabe o que aconteceu? A presença de Deus lhe inundou e ele se converteu ao Evangelho. Ele fez mais de 6.000 hinos louvando a Deus. Era a experiência do louvor. Andou mais de 400.000 quilômetros a cavalo, a pé, para pregar o Evangelho, porque era a experiência do amor pelos perdidos. E eu quero dizer o seguinte para você: de que adianta você vir a um culto como este, independente se é sábado, independente se é domingo, independente se é segunda-feira? O que adianta você vir a um culto como este e não ter nenhuma experiência na casa de Deus? Aqui é lugar de experiência. Aqui é lugar de experiência, experiência com louvor a Deus, experiência com a sua presença, experiência com arrependimento a Ele. E eu pergunto nessa noite: quem gostaria de uma experiência com Deus? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Quem gostaria de uma experiência com o próprio Deus? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. O templo, como eu falei no início, não é lugar de oba-oba, é lugar de experiência com Deus. É lugar de experiência com Deus. E nesta noite eu quero fazer o seguinte convite para esta amada igreja. Quantos aqui que estão me ouvindo nesta noite, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, quantos estão aqui nessa noite que querem ter uma experiência com louvor a Deus? Você vai sair do seu lugar e dizer: eu quero experiência para louvar mais a Deus, por isso eu vou à frente para louvar a Deus com a igreja. Se você quer essa experiência para louvar mais a Deus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente nesta noite. Se você quer ter uma experiência para se arrepender de algum pecado, você vai deixar o seu lugar e vir até a frente para dizer: Deus, estou aqui pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e você vai viver a experiência também do arrependimento. Quantos aqui querem ter a experiência do amor pelos perdidos? Deus, eu amo pouco os perdidos, eu amo pouco as almas perdidas, eu quero ter mais amor. Se você quer ter mais este amor pelos perdidos, sai do teu lugar e venha correndo, e nós iremos orar em nome do Senhor Jesus. Aproveite para ter essas experiências com Deus nesta noite. Sai do teu lugar em nome do Senhor Jesus. Quantos querem? Aleluia. Quantos querem? Venha, venha. E eu quero pedir à amada igreja agora para dar as mãos aí. Dê a mão para o seu irmão, dê a mão para a sua irmã, porque é hora de clamar, é hora de buscar a Deus, é hora de buscar a sua presença, porque Deus está neste lugar. Oh, venha, venha. Quem quer ter experiência com a presença de Deus, venha. Quem quer ter experiência com arrependimento, venha. Quem quer ter experiência com amor pelos perdidos, venha. Venha correndo, porque hoje é noite de milagre na tua vida. Demonstra amor por nós. Há momentos Isso, venha em nome do Senhor em que as palavras mais alguém, venha, não venha correndo, venha correndo, venha buscando.
Deus, para a tua vida. Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro. Em nome de Jesus, venha aqui essa experiência com a presença de Deus. Venha aqui a experiência com arrependimento. Venha correr essa experiência com Deus. Que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro Que é o amar. o que é amar. Vamos orar agora, igreja amada. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos dizer: Deus, eu quero ter experiência com a tua presença. Não deixa eu sair do culto do mesmo jeito que eu entrei. Diga para Deus, mesmo que você não tenha vindo aqui na frente como os demais que estão aqui, diga: Deus, eu quero ter a experiência da tua presença. Eu quero ter a experiência do louvor, te louvar independente do problema. Diga: Deus, eu quero ter a experiência do arrependimento, me arrepender dos meus pecados todo dia, toda hora. Diga também: Deus, eu quero ter a experiência do amor pelos perdidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora a experiência com Deus. Agora receba, 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 receba. Olha aí o Espírito Santo te inundando. Olha aí o Espírito Santo te enchendo. Olha aí o Espírito Santo te adornando. Olha aí o Espírito Santo te animando. Olha aí o Espírito Santo te fortalecendo. Oh, recebe essa experiência com Deus hoje. A experiência da sua presença, a experiência do louvor, a experiência do arrependimento e a experiência do amor pelos perdidos. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe agora em nome de Jesus.